Nada mais comovente do que um governo generoso, não? Com o semblante magnânimo de um professor de federal, ele estende a mão ao pobre diabo endividado e lhe oferece mais dívida. O crédito virou política pública. Em vez de estimular a livre iniciativa, incentiva-se o endividamento. Em vez de reduzir impostos, facilita-se o acesso ao carnê. O governo, que deveria criar oportunidades, agora apenas gerencia dívidas, garantindo que o trabalhador continue preso a um ciclo perpétuo de pagamentos. Desculpem, amigos. Não gastem o que não tem. Em vez de distribuir riqueza, agora basta distribuir boletos. Os bancos agradecem, não? Ah, mas se no fim do mês o salário não for suficiente para pagar os credores, o Estado estuda outras formas de rendimentos, como maquininhas de jogo e lotéricas, ou talvez um novo tigrinho para o progresso do país. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. A nossa indisciplina. E para falar sobre isso, trouxemos os endividados de sempre. E, claro, o nosso credor russo. Felipe Trielli, com sua dívida seu nome no Serasa. Lucas e o SPC na sua cola. Luigi, todos aqueles... Nos dois, né? Todos. E eu já com milhões de credores batendo na minha porta, agiotas, mulheres de vida fácil, não paguei, enfim. E Arthur Machado, claro, né? Sempre elegante, sempre muito... É o credor que é o atrás da gente. O que nos amarra as mãos. É o que tem fundes. É o que tem fundes. Tem um fundes. Tem fundes. Muito bem. Caramba, sabe uma coisa que eu vi esses dias que eu achei esquisita? A gente fez a assinatura do internet pra cá, né? Ano passado, aqui pra sala aqui do lado, pro Cafofo. Aí chegou um e-mail da TIM. Só que o e-mail da TIM era @SPC. Sério? Ou seja, tem uma integração entre um serviço de telecomunicação e de monitoramento de crédito no Brasil. Que maravilha. Isso me engano. Mas é o SPC mesmo? E era oficial mesmo, você viu que não era golpe. Era mesmo. Tipo, eu tinha acabado de contar, aí chegou o e-mail com as coisas. Aí eu fiquei, velho, por que essas coisas estão integradas? E, se não me engano, um dos dois é parcialmente propriedade de uma empresa estrangeira. Eu acho que é a TIM. Então tem uma loucura acontecendo aí que veremos nos próximos capítulos. Eu acho muito louco a esquerda fazer esse tipo de coisa quando eles reclamavam do Silvio Santos, né, do Carnê do Baú, que fazia, ou reclamar da Casas Bahia, os caras exploram os pobres. Mas calma aí, né, reclamar das Casas Bahia, mas quem fez a Casas Bahia ser desse tamanho foi a grana do BNDES lá do painho, né? Mas eu tô falando dos caras reclamando nos anos 80, eu sou velho também. Falando da esquerda clássica, esquerda que pensava, né? Estamos falando dessa de agora. E realmente, você como o Brasil inteiro, tendo esse tamanho, tendo tudo que a gente tem, podendo produzir o que a gente pode produzir, os caras vão... Não, já tem uma ideia, o que será que a gente faz? Vamos dar crédito para o pessoal se endividar com o próprio dinheiro, né? Tipo, vamos fazer assim, primeiro eu pego uma parte do seu dinheiro compulsoriamente. Sim, que aí te empresto. Aí depois eu deixo ele rendendo abaixo da... Né, mas muito abaixo. Abaixo da média do que poderia render num CDB, sei lá o quê. E aí depois eu te empresto esse dinheiro com muito mais juros. Cara, é tão surreal. E é engraçado que eu tava chegando em casa ontem e o rapaz lá na frente do prédio, o porteiro do prédio lá, gente finíssima, Anderson, se estiver ouvindo a gente, ele assiste a gente, e ele falou o seguinte: cara, eu tava aqui assistindo o vídeo de vocês e tem um cara do prédio aqui que é fã de vocês e não sabia que era teu vizinho. Queria também mandar um abraço pro meu vizinho, que eu não sei quem é ainda, mas eu vou descobrir. Mas só pra falar Vila Madalena, hein? Pois é. Pinheiros. Vila Madalena é tudo a mesma merda, que nem Japão e Coreia. Mas eu falei tudo isso que não tinha saído nenhum vídeo nosso ainda sobre o assunto. Foi logo no mesmo dia que saiu o anúncio, né? E ele já estava falando, o cara do prédio, já estava falando, mas os caras querem emprestar o nosso próprio dinheiro, ajuda. Já sabia tudo o que estava acontecendo. É por isso que os caras odeiam a internet. Porque todo mundo já fica sabendo das... Sim, a medida sai num dia, no mesmo dia já está tomando porrada. As pessoas já sabem a medida o que está acontecendo, óbvio, né? Como sempre. E é uma saída absolutamente estúpida, né, cara? Não, e tem o seguinte, tem uma...
tem uma pegadinha aí interessante, porque o juro parece baixo, né? Porque se você comparar com o juro do mercado, eu nem sei quanto está o juro do mercado. Eu não devo para 14,5, banco há sei muito lá. O tempo. Arthur Dinheiro Mercado deve saber. O Arthur Dinheiro Mercado deve saber. Qual é o juro qual o hoje juro? aqui, você sabe? Juro. Eu também não acompanho, não. Também não acompanho, não. Tá, mas é o quê? É por mês 12? Não, deve ser, o CD, acho que a taxa de juros Menos. agora do Banco Central tá 14 ao ano. 14,5, É, eu Banco acho, ano, né? é o Ao ano. ano, ao ano. É. Ao ano, desculpa. mas o banco me empresta muito mais. Eu não tenho ideia hoje da taxa de juros. Sim. Normalmente não. E ali os caras estão falando de 3,5, 4, é isso? É. 3 e alguma coisa. Se você fizer a conta, porque você tem 48 meses para pagar isso, você vai pagar o dobro do que você pegou, né? Do E não seu é próprio pouco, dinheiro. Do seu próprio dinheiro. Sim. Quer dizer, você pega 10 pau, vai pagar 19.900 e tanto. Então, Entendeu? Essa é uma Você conta. já tem uma Isso em economia 48 falida, meses. o dinheiro não vale nada. Pois é. O cara vai precisar de empréstimo. E aí você joga o cara nisso, nesse buraco, Não, e isso aí nessa armadilha. é tipo uma versão falida e gambiarra do que o PT já fazia antes. então, como foi a primeira vez essa história do crédito? Porque Qual é a diferença? Não, é entre que o que lance era? do crédito era, a gente vivia falando aqui de dar microcrédito para o empreendedor e não sei o quê. Sim. O que eles faziam era o contrário. Tinha um lance, de fato tinha um lance de baixar a taxa de juros na canetada mesmo, de forçar. Eles davam crédito subsidiado para empresas do varejo, como Magazine Luiza, Pernambucanas, Casas Bahia, esse pessoal todo. Esse pessoal emitia os seus... Porque eles estavam com dinheiro, com crédito subsidiado. Tinham mais segurança para emitir carnê para todo mundo. E aí você tinha um crédito para consumo maior. E esse crédito de consumo fazia que as pessoas consumissem e que com empregos fossem gerados, etc, etc, etc. Então tinha uns passos a mais, mas era crédito para consumo do mesmo jeito. Agora, ao invés de ter dinheiro... E eu acho que boa parte desses subsídios, o Arthur me corrige se eu tiver errado, vieram porque na época estava rolando um boom de commodities, tinha dinheiro a mais circulando na economia, o governo arrecadava mais e conseguia fazer essas coisas, né? Ao invés de usar os recursos para investir no setor produtivo. Exatamente, porque aí ele arrecadava e usava para o crédito. Beleza, ok. Agora que não está arrecadando, porque aumentou o imposto, as pessoas estão trabalhando menos, produzindo menos, não conseguem pagar tudo, não tem consumo, tem menos dinheiro em caixa. Exato. O cara está usando o próprio dinheiro Do cidadão. do cidadão como garantia. E, cara, é surreal demais. Arthur, comenta um pouco aí, você que é o cara Das finanças. Nosso economista. Então, olha só, esse argumento é autoridade. Eu acho que eles são bem informados, estão bem informados, o Lula está bem informado. Não precisa ter argumento de autoridade minha, não. Mas é porque é isso mesmo, é cara de pau mesmo. O cara pega o dinheiro das pessoas, quer dizer, veja só, já é um direito que é um direito meio imposto, né? O cara fala assim, ó, eu vou pegar esse dinheiro, que é FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para se um dia acontecer alguma coisa na sua vida e você for mandado embora, você tem um colchão. Essa é a ideia do FGTS lá atrás, né? E a cada tempo que vai passando, você vai aumentando esse colchão. Então, aí o cara pega e guarda, você não pode mexer. Já fica um dinheiro que teoricamente, né, historicamente, pro governo. E aí usa para financiar a habitação, né, já mete a mão nesse dinheiro há um tempo. Agora o cara está emprestando para você o seu dinheiro com juros. Acima do mercado. É inacreditável. Só que essa estrutura toda, ontem eu estava conversando com o TL lá no Puxando o Fio, né? Enquanto o sistema funcionava, mas a gente estava conversando, né? E eu falei que a maior sacada de marketing que teve, do ponto de vista da maldade, foi o cara que criou a palavra limite. Porque o gerente abre a conta e fala, você tem um limite. O teu limite de crédito é tanto. Veja só, o teu limite é quando você tem na conta. Quando você está usando crédito, você já ultrapassou o limite. Então, a gente criou uma cultura do crédito. Cultura de que crédito é parte da renda. Entendeu? Isso. E, infelizmente, isso é um negócio que os bancos fizeram e continuam fazendo. Então, o que acontece? É para enganar o povo mesmo. Ele vai dizer, agora você tem uma linha, tem mais dinheiro para você. Pode usar o crédito. Mas, na verdade, é um modelo de escravidão. O caso não está aumentando esse modelo. Só que esse modelo é um modelo da dívida perpétua. Lá atrás, no governo Lula, como o Lucas falou, quando teve o boom de commodities, entrou dinheiro e ajudou indiretamente obviamente, a melhorar as contas públicas, porque a China comprou muito, né, e aumentaram os preços, e aí aumentou o imposto diretamente com a arrecadação, e o governo arrecadou muito, e ele usou para tentar estimular consumo. Mas esse é um plano, há muito tempo, dos rentistas, que é crédito para estimular consumo, crédito para estimular consumo.
Isso vai estourar, isso é questão de tempo. As pessoas não vão conseguir pagar isso e vai haver mais uma transferência de riqueza para os grandes bancos, entendeu? Agora, eu não sei quando elas vão acordar com isso, assim, eu acho que quando não tiver mais nada, entendeu? Daqui a pouco é que nem o mercador de Veneza. Quando o cara estiver vendendo a carne para pagar a dívida, aí ele vai acordar para isso, porque é uma maldade. A taxa de juros no Brasil é para acabar com o cara mesmo. Desculpa, mas isso é uma coisa que o nosso amigo Nada. Paulinho Cogos falava de todas as pessoas que ele ficava irritado, que ele não é desenvolvimentista, nem nada análogo a isso, né? Ele é austríaco e tal. Só que ele batia nesse negócio os austríacos batem muito, nessa coisa do consumo como motor da economia. E ele ficava puto, meu Deus, o consumo não é para mover a economia. Veja, o que a palavra consumo significa, o fogo consumiu a casa. Isso não é, o consumo... consumir. Exato, consumo. Nesse sentido. É uma coisa meio autofágica, né? Isso aí. E é isso, né? O fogo, quando você está produzindo com alguma coisa que alimenta, né? A fonte de energia é renovável, ou sei lá, você consegue ter energia sempre, é uma coisa. O problema é que a gente está botando fogo na casa e não tem nada para alimentar esse fogo. Cada vez mais você vai ter menos. E aí não dá para a gente não pensar naquela história do último programa que a gente conversou, no empobrecimento programado, né? Que o cara faz isso, não é um acidente. Não é que ele está fazendo isso porque, vamos fazer que é o que eu sei fazer. Não, ele sabe fazer outras coisas, ele sabe como resolver isso de outra forma. Mas parece que é proposital para concentrar poder numa galera, que são eles, e tirar o poder do cara comum, que é uma sacanagem. Eu recentemente abri minha conta, tava com alguns problemas há uns anos aí pandemia, dívida, não sei o que, né? Aí consegui acertar tudo no meu nome, e no dia que eu paguei a última conta que precisava, os caras já me ofereceram um limite de crédito, assim, absurdo, esse limite do banco, no aplicativo. Era só eu dar o ok. E eu falei, não quero. No dia seguinte, mesma coisa. Cara, faz, sei lá, 1 ano. E todo o dia que eu entro no aplicativo, ele me oferece o limite. Eu já liguei pro gerente, falei, eu não quero esta merda, não me ofereça mais. E não tem jeito. Ou seja, eu sou um cara informado agora, né? A gente sabe. E esse é o dinheiro mais caro. Informado não, né? É gato escaldado. É, gato escaldado. É um dos dinheiros mais caros do mercado, né? Sim. Se não for o mais caro, né? Eu acho que o cartão de crédito talvez seja mais. Então, tem assim, um agiota amigo meu. Então, a gente está falando de uma galera que mal acabou de abrir conta em banco por causa do Pix, sabe? Você imagina a quantidade de gente que não sabe. O cara vê um dinheiro, o cara tá me dando grana, que legal. Eu não tô falando que o cara é um idiota, mas é realmente falta de informação. Sim, é que o linguajar é todo amigável, feito para aparecer. Então, tem duas coisas interligadas muito interessantes, que aí você pega o seguinte, você tem toda essa população endividada e ao mesmo tempo o mercado de luxo crescendo no Brasil. Saiu uma reportagem agora que vai sair vídeo nosso. Quer dizer, você tem os Brasis assim se separando cada vez mais. Um Brasil totalmente endividado, estimulado pelo governo, ao mesmo tempo todo mundo que vive do governo ficando cada vez melhor assim, de vida, né? Os parceiros, os amigos do rei, bancos, enfim, uma série de coisas. O abismo é cada vez Eu sei que a gente tem que tomar muito cuidado para falar essas coisas, mas, por exemplo, você tem um judiciário que, assim, o custo do judiciário para o Brasil, para o que ele entrega ainda por cima, né, é muito alto. E o custo do Tribunal Superior Eleitoral? Então, tô falando assim, no geral, né, é assustador o que esses caras fazem. E a prova de que o governo não está interessado em de nenhuma maneira você resolver qualquer coisa é o seguinte, é o mesmo governo que diz que a gente tem que manter as matas virgens, proteger a natureza, e está estimulando o quê? Consumo. O que é consumo? Que você acabou de falar. Sim, exato. É puro uso indiscriminado do que tem. Dos recursos. E aí, a estrada, eles fizeram a COP30. Nossa, Deus do céu, então, isso aí a prova de que eles não estão nem aí para o ambiente é que a COP30 está sendo feita, os caras destruíram uma parte considerável da Amazônia lá
pra fazer a estradinha o tapete vermelho pros Isso caras. me lembra aquele diálogo do Corra que a polícia vem aí, 2,5, que a menina fala, você é insensível. Ele fala, como assim insensível? Você acha que é fácil desmatar tantos hectares de floresta, eliminar índios só para construir a nossa casa dos sonhos? É, exatamente. Né? Você acha que não dói no meu Você acha coração? que não é insensibilidade? fazer? É que é o seguinte, o Caraca. nego não pode fazer lá uma ferroviazinha lá, ferrogrão. Que pode ajudar, exato. Pra ajudar a transportar comida. Comida, remédio, né, Exato. insumo. Porque aí os ecochatos vão lá e fazem Ah, escândalo. não, a reserva indígena. Agora, arrancar um naco da floresta pro Lula corretor de imóveis vender a Amazônia pros gringos na COP, aí pode. Aí beleza. Cara, a gente tá no... Tem um quintal grande, né? Exato. Esse imóvel que ele tá vendendo. É, um não, quintal um negócio do mundo. impressionante. A gente vai se transformar de pulmão do mundo, que já é uma farsa, né? Não existe. Mas o pulmão do mundo vai virar o quintal do mundo. Não, Os caras o fazem problema que é que não é nem um quintal maneiro, Não, que vai o cara virar o vai rim do trazer uns mundo. bichinhos aqui pra gente brincar, né? Umas coisas assim. Não é. Vai consumir. Não, vai virar o rim do mundo, né? Porque você vai eliminando, vai todo mundo pra fora, né? A fossa do mundo. Não, vai todo mundo levando nossa riqueza. Então, Fala, Arthur. tem uma. Só um troço técnico, o Arthur, inclusive, pode. Se o cara é mandado embora, por exemplo, ele pediu o crédito, né? E aí ele é mandado embora do emprego. Quem paga isso? É o FGTS É o FGTS do cara. do cara. A empresa Se ele não não- conseguir. a Porque empresa assim. A empresa gente vai fala que ele vai, depositando, né? ele vai usar. A gente fala É a que ele empresa vai usar que o paga. FGTS, mas o FGTS, na verdade, não vai usar todo dia. É uma garantia. Sim, se ele não sim. conseguir pagar, ele vai tirar Ele do vai FGTS. cobrir com Então, na verdade, se ele for mandado embora, tem a garantia do FGTS lá, sai do FGTS dele Quer dizer, mesmo. o banco não perde nunca. Não tem Vai risco. perder. Risco Se ele- zero. tem A mais. casa sempre ganha. Tem mais. Se ele conseguir outro emprego, ele continua sendo. O dinheiro continua sendo retirado na fonte no próximo emprego. Sim. Entendeu? Então, ele perdeu o emprego, ficou 3 meses fora. Nesses 3 meses, tira o dinheiro do FGTS. Entendi. Pelo menos é o que eu entendi, tá? Se tiver errado, eu Esse é digo. isso. Não sei. Aí, se ele consegue um outro emprego. No outro emprego, ele vai lá e vai continuar sendo. Fora o que isso fica num cadastro lá, né? Quer dizer, Então, de esse eu todo acho modo, que eu... né? Fica num cadastro lá, fala, pô, esse cara ficou só, sei lá, 6 meses no emprego. Sei lá se esse cadastro não é Vai ser consultado compartilhado, pelo vai. próximo Vai. empregador. Fala, pô, por que ele foi mandado embora? Não, mas sei aí, isso. aí até aí, desculpa te cortar, mas assim, na própria carteira de trabalho já tem, né? Vai ter. O cara, É verdade, o cara consegue é verdade. olhar. O É que eu problema não são os uso isso faz muito o problema é movimentação financeira, Aham, sim, tudo sim, isso que sim. vai ficar Não, e aí disponível amanhã ali. esse crédito, o cara pode, como a gente tem visto, esse tipo de coisa ser usado politicamente, religiosamente. Exato. Sim, o é cara isso. pode falar, não, pra você tem, pra você não. Exato. No Ó, limite é isso aí, seu comportamento Mas social isso- esse mês. É o crédito social, né? Acaba indo pro... Isso já tem, né? Está sendo plantado. Por exemplo, quando a FEBEBAN lançou o cadastro positivo, a ideia era essa. A ideia é que uma das maiores mentiras do mundo é aquele cara que é o bom pagador, separar o bom pagador do mau pagador. E o bom pagador teria uma taxa de juros mais baixa. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então eles consolidaram o cadastro apenas para saber, na verdade, ter mais proteção dos bancos. E, por exemplo, se você tiver. Isso é o nível da maluquice que vive hoje. Por exemplo, se você chegar no Bradesco Saúde e tiver uma empresa e você tiver o nome no Serasa, o Bradesco Saúde, olha só, você está adquirindo um plano de saúde. Ele simplesmente pode dizer que não aceita você como um participante do plano. Não aceita. Você às vezes, cara, mas eu tô entrando aqui. Então, assim, as empresas hoje, antes de contratar o cara, consultam o Serasa para saber se ele está endividado ou não. Entendeu? Seguradora, para fazer um seguro de carro. Então, assim, o maior pecado que existe na face da terra hoje é você ser um devedor. Entendeu? Sendo que inadimplência. 70% dos brasileiros, mais de 70%, estão endividados, aí você já vê o que a gente tem, mais de 70% de escravos, né, basicamente. Não cidadãos. É que não vão ter chance de mobilidade, né? E escravo mesmo. E o Carlão falou agora uma parada chave, porque é escravo e sem chance de mobilidade, porque além disso, o judiciário hoje ele facilita a retomada de imóvel para dívida bancária,
muito rápido. Ele inventou medidas cautelares alternativas. Então, por exemplo, se você não pagar o seu cartão de crédito ou dever ao banco, eles podem caçar, né, bloquear o seu direito de dirigir. Então, por exemplo, o motorista de Uber que deve e está com dificuldade de pagar, pode, inclusive, perder a carteira, o direito de dirigir, Olha aí. e pode, inclusive, perder o passaporte. Então, se você dizer assim, cara, eu vou sair do país que eu não consigo, quebrei, né, vou pedir uma falência. O banco pode dizer, não, você me deve, vai ficar aqui até pagar. Então, você tem uma série de medidas hoje que simplesmente estão asfixiando o cara. Ele não pode. O maior pecado que vai existir é você dever ao banco, ser inadimplente. Se você for inadimplente, você está ferrado. Então, são medidas muito cruéis contra o cidadão, entende? As pessoas não estão percebendo. Os caras eles têm um privilégio de execução que é brutal. Brutal. Porque aí esse cenário é interessante. Pensa num cara que mora lá, sei lá, Foz do Iguaçu, naquela região lá, já é meio perto do Paraguai, e o Paraguai tá indo bem, é um lugar até... Hoje mesmo eu vi um cara falando que a Lupo fez um monte de fábrica lá, porque lá a questão de imposto é muito mais fácil. Mas não é nem só que é mais barato, é mais simples, né? Porque aqui é uma loucura. E aí o cara tá lá em Foz do Iguaçu, pô, aqui tá ruim, tô devendo, mas não ficou devendo por maldade, o cara ficou devendo porque a vida tá difícil, não sei o quê. É o Brasil. Pô, eu vou mudar aqui pro Paraguai, pegar meu carrinho, andar... Não, você não pode sair, você é um prisioneiro do Estado brasileiro porque você está devendo dinheiro ao banco, né? Como se... Isso que me deixa fudido, você falou dessa questão tributária, porque no final das contas, existe todo um movimento que primeiro, né, que os caras têm todas as nossas informações, tem cadastro positivo, tem o Open Finance, tá tudo que a gente faz financeiramente tá documentado lá. Aí, todo mundo sabendo tudo que a gente movimenta financeiramente, chega na hora de declarar, o cara fala, não, agora você vai declarar aí. Pô, você já sabe de tudo, declara já essa vai declarar essa não merda enche pra o mim. saco, Nem a né? conveniência de ser vigiado a gente tem. O vigiado não ganha nada em troca. Você sabe que isso eu sempre falei. Quando eu abri a minha primeira empresa, isso em 2003, eu acho, eu comecei a pagar imposto assim, e era ainda na mão, né? Nossa, o Arthur Deus. deve lembrar. Bom, todos vocês. Sim. Só você que não Eu deve não. ter passado por isso. A gente não, tinha porque eu que. sou negado. Cada Tinha que pegar nota, formulário, todo né? mês lá, tinha que dar uma nota. Todo mês não, né? Porque às vezes 2 vezes por mês. Porque era meio PJ. Era aquele. Sou empresa, mas eu trabalhava na empresa lá. E aí eu dava a nota lá e eu falava, cara, pagar é uma merda, eu não gosto. Mas o pior é ter que pagar e ainda ter que gastar 3 horas do meu mês fazendo essa dessa nota fiscal de tudo que... coisa chata, então pelo menos faz aí, é isso que você falou. Quer pegar, é tanto, toma aí. Não enche meu saco, eu só não quero que enche meu saco. Eu tenho uns amigos programador aqui, se quiser, o pior eu dos indico, mundos, né? Eu indico aí fazer um sistema legal. O Haddad fica conversando tanto com o chinês aí. O chinês tem tecnologia, pede emprestado pro cara, velho. Pelo amor de Deus. Mas enfim, não era nem isso que eu ia falar. É que esse negócio irrita. Primeiro, tem uma transferência de renda, evidente, né? Que é engraçado, é uma transferência de renda que, ao mesmo tempo que você destrói a economia, você transfere a renda para os financistas e elites análogas, né? O pessoal adora falar de nobreza, elites análogas, financistas e elites análogas. Então, você tem um pessoal que fica mais rico, enquanto a quantidade de riqueza total diminui. Então tem isso, beleza. Isso rima com a questão que o Fórum Econômico Mundial vive falando, né? Sim. Ao menos tem uma semelhança aí. De você não ter nada e ser feliz. Exato. Só pra- E ao mesmo tempo, a gente esquece que a inflação, do jeito que ela acontece, ela é como se fosse uma forma de imposto também, Sim, né? sim. E que é justamente isso que está acontecendo. Quando você tem a maior parte do dinheiro sendo transferido para um pessoal, mesmo que o sujeito aqui consiga aumentar nominalmente, o cara que está na base da pirâmide, nominalmente o que ele ganha, se o poder de compra dele diminui, ao passo que o sujeito aqui tem muito mais dinheiro que ele está perdendo poder de compra, enquanto esse cara aqui está ganhando, porque ele está ganhando acima da inflação. E acontece que, mesmo sem gerar um novo imposto, você gera uma espécie de desbalanceamento e de transferência de poder de compra, né? Nem de renda nominal, né? E isso, olha, novamente, eu lia muita tralha austríaca e não me parece, pelo que eu li, que é acidental, não. Né? Não. Especialmente quando o nego entra nessa loucura de o Estado começa a se desesperar
começa a imprimir, a distribuir dinheiro feito louco, que é uma coisa muito própria do keynesianismo e etc., que foi o economista guru da tecnocracia nos últimos anos, né? Você começa... quando você gera essa moeda nova, nos primeiros em que ela chega, o cara tem poder de compra, ele consegue fazer bastante coisa. Conforme ela vai entrando pro restante da economia, o cara se ferra. Então, cara, é uma coisa que, assim, parece que a gente tá vendo uma versão, novamente, é uma versão mambembe do que já acontecia lá atrás, né? Tipo o estágio final da desgraça. Assim. E, cara, o louco é que parece uma coisa que você já viu esse filme e quanto mais você pensa, mais parece... Eu não sei se vocês lembram, quando você era da escola, a gente que é meio contemporâneo, tinha um papo nas aulas de história que era assim, quando os imigrantes vieram, eles ficaram meio escravos, porque eles iam trabalhar nas lavouras, e lá tinha a vendinha do próprio dono da lavoura. Olha só como como parece. Tinha a vendinha do cara que era super faturada, então o cara sempre tinha que gastar na vendinha, então ele sempre ficava devendo pro dono da fazenda e nunca conseguia sair de lá, juntar dinheiro para fazer. Então, cara, o que está acontecendo no macro é o que acontecia, segundo os professores da época, marxistas que sejam, mas parece que tem um fundo de verdade aí, tá acontecendo no macro. E uma espécie de sociedade feudal, na verdade. Né? Só que você tem... Quando eu olho isso aí, eu estava pensando, o banco, pensa no banco, o cara vai emprestar um dinheiro a um juros alto, que é abaixo do mercado, mas daqui a 6 meses... Aliás, eu não sei se isso confere, Arthur, daqui a 6 meses a tendência mesmo é aumentar os juros. Porque você está dando juros mais barato, a demanda de juros vai aumentar. Tem vários fatores, mas eu acho que a tendência hoje da curva de juros é o aumento da taxa de juros, apesar da taxa de juros do Brasil já estar alta, entendeu? E eu acho que a tendência do Brasil é aumentar a taxa de juros, porque a gente não tem a menor previsibilidade de controle fiscal, gasto inflacionário, vai continuar tendo. Então, a tendência é aumento de juros. Os juros desse consignado, ele acompanha esses aumentos ou ele está congelado? Ele vai ser sempre 13? Não sei, é uma pergunta. Não, na hora que você toma o dinheiro agora, você tomou ele agora, ele é pré-fixado, né? Então ele não é pós. Imagina que pode ser que o cara diga 100 e tanto do CDI. Aí ele está pós-fixando. Entendeu? Mas de qualquer maneira, o mercado, o cara quando faz a conta, ele já pega a curva de juros, né? Ele já te empresta pela curva de juros, ele não te empresta pelos juros no momento. Então ele já bota um prêmio de risco em cima da curva de juros, né? Claro que a curva de juros pode mudar, mas enfim, o cara vai ganhar dinheiro, não se preocupa. Então, mas o meu ponto é justamente esse. Vão emprestar 100 bilhões, com certeza os bancos vão ganhar 50 bilhões, que seja. Entendeu? Você está fazendo um evento que a única certeza de todas é que os bancos vão se dar bem. Sendo que você tem esse dinheiro, sei lá, em caixa ou não, seja mesmo no FGTS, você poderia estar fazendo outras coisas que impulsionassem mais a vida das pessoas e o banco talvez não ganhasse. Muito trabalho. Não, aí eu tenho um argumento aqui, eu vou defender o Lula, porque é o seguinte, veja, a economia tá ruim, não tá ruim? Tá ruim, tá uma porcaria, tá tudo ruim, ninguém consegue fazer dinheiro. O banco tá conseguindo fazer dinheiro. Então você o problema, você que não sabe fazer dinheiro. Calma, o banco sabe fazer alguma coisa que a gente não sabe. Aí tem o FGTS, que é nosso, não tem? É nosso. Então, pra que vai ficar com a gente se a gente vai dar pro banco? Pra ele fazer uma coisa que preste, né? Exatamente. E aí, o Haddad subiu a taxa? Não subiu, não? Subiu? Não sei. Então, subiu as taxas, né? Então, eles vão fazer mais dinheiro e vão pagar mais pro Haddad depois, porque ele subiu a taxa. E aí o governo vai ter dinheiro e vai ajudar a gente. Tá certo. Que aí, bom. Aí, ó. Concluiu o programa. Não, o Lula é genial, velho. Acabou o programa. Cara, o problema é que a gente vive o Lula, o PT, ele cria uma maldade no cara há muito tempo, que é a da falsa percepção de riqueza. Que é a ideia de que você vai comprar, ganhou um dinheiro, surgiu do além o dinheiro, e aí você vai comprar uma geladeira. Pronto, trocou a geladeira, tô rico de novo e tal. Então ele dá essa falsa percepção e depois vem o problema. E ele vive disso. O Lula criou um modelo econômico de estímulo pelo consumo. Então ele tenta estimular as pessoas a emprestar dinheiro para comprar ativos para estimular a economia. E isso tem contas, isso não vai acontecer. Olha só, a economia só se resolve no momento que você começa a criar produtos Exato. de verdade e começar a desenvolver produtos de valor agregado.
Tirando isso, é tudo bomba, esteroide, né? Tudo esteroide, o cara fica botando bomba artificial. Então, isso é uma mentira, mais uma mentira, uma bolha que vai gerar um problema lá na frente. Agora, sobre a questão, eu queria botar um ponto para vocês, que alguém falou assim, o cara, tem um lado que é muito cruel na economia, eu acho que a gente já falou disso, que é o efeito do Cantillon, que é o efeito cantilionário. A gente chama do cara ser cantilionário. Não sei se vocês ouviram falar disso. Mas que é o seguinte: na hora que o BNDES, por exemplo, ou o banco empresta 100 bilhões, o BNDES vai soltar 100 bilhões no mercado. Tá? A primeira coisa que acontece e mesmo que seja uma taxa de juros mais subsidiada, por exemplo, para Gerdau, para Magazine Luiza, para os amigos do rei, esses 100 bilhões, ele no momento zero, ele não tem, no primeiro segundo, ele não tem nenhum efeito de inflação. E a inflação, ela não vai acontecer para todos os preços ao mesmo tempo da economia. Uhum. Ela vai acontecer de forma desbalanceada ao longo do tempo. Uhum. Então, o que acontece? Quem pega o dinheiro subsidiado já tem um benefício, mas ele tem um benefício maior, que é esses primeiros 100 bilhões que o cara recebe, ele tem um poder de compra alto, ele ainda tem um poder de compra. Então, ele começa a gastar e comprar, investir, máquina, começa a comprar. Esse dinheiro vai começar a circular. Na hora que ele começa a circular, aí ele começa a pressionar a inflação e o índice de preço de forma diferente. Aí o dinheiro começa a circular e chega no Trielli. Quando o Trielli recebe esses 100 milhões, por exemplo, né, ou a parcela dele desse dinheiro, ele já não vale mais a mesma coisa, porque demorou para chegar e a inflação já aconteceu. Ele não vale a mesma coisa do que valia para o primeiro cara que recebeu. Entendeu? Então ele, com aquele cara que pegou primeiro o dinheiro, ele consegue comprar muito mais coisa do que o enésimo cara que recebe esse dinheiro. Uhum. Então, o que acontece na prática é que existe uma transferência de riqueza pelo subsídio dos juros, que é o subsidiado, pela inflação futura, mas também pelo momento zero, onde ele tem um poder de compra muito maior do que os que vão receber isso no tempo. Então é assim que, por exemplo, quem percebeu isso foi um cara chamado Cantillon, na França, e esse cara operava isso e ganhou muito dinheiro, ficou muito rico mesmo com esse efeito. Ele falou assim, cara, se eu chegar primeiro e pegar esse dinheiro na frente de todo mundo, eu vou ter sempre mais poder de compra do que a turma que vai recebendo, entendeu? Então a inflação, ele evita a inflação futura, ele consegue comprar mais coisas e ele vai ganhando mais riqueza. Então, assim, o modelo que a gente vive desses efeitos do subsídio são absolutamente perversos. Por isso que quando eu, por exemplo, sou um grande crítico dessa história de que a gente não pode ter acesso ao dinheiro do BNDES, ao dinheiro dos fundos de pensão, ao dinheiro do Banco do Brasil, ao dinheiro da Caixa, porque isso faz com que apenas um grupo tenha acesso, e esse é o problema da pauta, às vezes, de excesso de regulação e de controle, porque ele quer tanto controle que só um grupinho pode pegar. Esse grupo pega primeiro, se beneficia disso, investe, né, cria sua riqueza e aumenta seu poder de compra. Só que é exatamente esse efeito, é um efeito econômico difícil das pessoas perceberem, que cria essa desigualdade tão grande no acúmulo de riqueza. Porque não é só acesso ao dinheiro, é acesso ao dinheiro num determinado momento do tempo, entendeu? Ou seja, o campeão nacional que recebe o dinheiro, ele não só recebe a vantagem do juro mais baixo, não só recebe a vantagem de ser dos poucos que conseguem receber, como tem essa vantagem do tempo. Sim. Então, ou seja... os juros, desculpa, mas os juros... os juros é justamente isso, né? No final das contas também. É uma questão de... É um termo auxílio econômico da preferência temporal. Se o sujeito é o preço do dinheiro no tempo, o sujeito paga mais para ter o dinheiro agora. Aliás, eu não sei se a frase tempo é dinheiro veio antes ou depois disso, porque o dia que eu descobri que juro é tempo, eu falei, então tempo é dinheiro mesmo, literalmente. Existe isso. Não, mas e aí, só pra ficar bem tangível pra tia do Zap, é o seguinte, o cara recebeu lá 100 bilhões, o ovo tava R$13 a cartela com 20 e poucos. Aí ele fez um monte de investimento, o negócio dele multiplicou, comprou bastante ovo, comeu ovo, e aí esse dinheiro foi chegando na economia. Aí quando ele foi distribuído, ele chegou lá, né, chegou no seu aumento salarial, naquele bico a mais que você conseguiu fazer,
Aí o ovo já tava 25, 30 Sim. conto. porque, inclusive, ele comprou bastante ovo, provavelmente. que também inflacionou o ovo. Né? Exatamente. Então é mais ou menos por aí. Tá certo que não é só isso que fez o ovo subir, é um exemplo, enfim. Não, em termos econômicos, tudo, a gente tem que sempre lembrar que a coisa é muito mais dispersa na vida real ali, Exato. né? A gente tá falando de Todas as coisas teorias. afetam todas as coisas. Mas realmente, cara, é surreal, porque se alguém como eu, como o cara lá do prédio, que eu falei, que eu cheguei lá, a gente consegue entender isso, porque não é possível que o Haddad, ou sei lá, não foi ele que inventou isso aí, eu acho que foi outro ministério, o cara não saiba o que tá fazendo. Ué. Entendeu? Não dá pra mas pensar ele que é uma sabe, ele coisa sabe. que é uma coisa acidental. Ah, estou querendo fazer o bem, mas me enganei. Poxa vida, de novo, vida. o mesmo erro. Pô, cara, o cara tem absoluta certeza do que tá fazendo. Não tem. Não sei se alguém se enganou com isso, que o cara foi sem querer, eu achei que tava fazendo bem. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Claro. Exatamente. O cara tá oferecendo o dinheiro do cara com taxa. É um absurdo, entendeu? Enfim, é óbvio que eles sabem o que tá fazendo. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. É planejado, não tenha dúvida. Tanto é que Eles sabem exatamente o que estão fazendo. o Haddad, ele é um dos únicos caras que é meio unanimidade em todo o campo progressista que vive se pegando na porrada. O Pedro Doria elogiou o Haddad, inclusive lá no começo do ano passado, ele estava propagandeando o Haddad como um bom sucessor para o Lula. O Eduardo Moreira elogia o Haddad, até o Esteves elogia o Haddad, se bobear. Todo mundo gosta do Haddad. Porque eles estão ganhando dinheiro, exato, né? Então é isso aí. É fácil. Agora, do outro lado, na outra ponta, vocês acham que a turma está embarcando nessa? Porque parece que teve um número de consultas, pelo menos, Sim, né, de bateu 40 simulações. milhões, né, parece. 40, de simulações, né? Não necessariamente que os caras o povo vão... enforcado, bicho. O cara... Desespero, né? Quer dizer, tem isso e tem o tigrinho. Quer dizer, ele pode escolher, escolher. aonde ele vai se arrombar. Ele vai tirar dinheiro do consignado Pra pagar o Pra jogar no pagar tigrinho, o achando que ele vai alguns, conseguir... Aí eu entro naquela tese de novo dos dois Brasis, né? Vai ter o cara que não tá nem... Já desesperançado, já entrou nessa cultura do hedonismo, já viu, não tem futuro mesmo essa aqui, o cara vai... Até alguém falou na internet, o cara vai pegar o consignado para comprar uma cadeira gamer, ou sei lá, uma coisa assim, sabe? Não é que o cara tá enforcado e não sei o quê. O cara tá, amanhã eu resolvo isso aí, eu vou comprar um PlayStation, acabou. Entendeu? Então, existe esse Brasil e existe o Brasil do cara desesperado, fala, cara, não tô podendo comprar a comida para os meus filhos e, cara, isso acontece, eu já passei por coisa parecida de você falar assim, cara, eu vou pegar um dinheiro mais caro agora, porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir pagar minhas contas, morar, no final do dar mês, dinheiro para meus filhos, pagar. Então, escola e não sei o quê, no caso, se o cara tem na escola pública, mas mesmo assim, o cara tá realmente é uma necessidade imediata e o cara vai falar, bom, beleza, eu vou pegar, eu sei que é uma cagada, porque a maioria das pessoas, como eu falei, tá sabendo que não é, mas ele vai falar, depois eu deixo esse problema para amanhã, pro eu de amanhã. Empurro com a barriga. E o governo conta com isso, né, isso que é a maldade, que nem você falou, tem uma maldade aí, né, de você. Isso é uma cultura que vem de muito lá atrás. Sim. Eu me lembro do Delfim Neto falando que dívida não se paga, se negocia. Quer dizer, se empurra com a barriga, uma coisa assim. Isso ele estava falando provavelmente da dívida pública, né? Da dívida pública, da dívida do Brasil. O Brasil devia para o FMI, devia para Deus e o mundo. E aí, não, dívida não se paga. Ou seja, deixa para amanhã, a gente resolve isso, entendeu? Era um negócio meio... Mas isso é uma consequência do pensamento econômico que adotaram. Perguntaram pro Keynes, muito legal isso aí que você está falando, mas e no longo prazo, hein? O que Aí vai respondeu, acontecer? no longo prazo a gente morre, né? Nós Ou estamos seja, mortos. É fato. Mas você sabe que um cara falou uma vez uma teoria, e aí a gente entra até nessa parte mais de comportamento, que a gente fala às vezes aqui, que é o seguinte, alguém notou que a maioria dos políticos democratas americanos eram os que não tinham filhos. Que eram os que propunham as coisas mais imediatistas e que se dane, no futuro a gente não vê. Não tem
E os caras que pensavam em coisa de longo prazo eram os que tinham filhos. Então, tudo isso está tão interligado, a gente fala às vezes, a questão do aborto, o que tem a ver com isso? A questão da controle de natalidade, controle de população, não sei o quê. Está tudo interligado, porque o cara que não tem filho, o cara que não precisa pensar no depois de amanhã, né? Não estou generalizando, obviamente, mas a tendência é muito maior do cara falar assim, não tô nem aí, deixa eu gastar o dinheiro amanhã. Mas é aí que é a maldade, porque o político que é o operador, por assim dizer, ele não tem um monte de filho. Não, o operador ali. O operador, ele não tem filho. Mas o sujeito da agenda lá que está colhendo os benefícios 23 disso, filhos. aí ele tem o recurso para fazer a manutenção da dinastia dele, se ele quiser. Exatamente. Então Tem famílias bem dinásticas, né? Entre as que fazem essas coisas. E tá dando ruim, inclusive, lá, que vê se tem um Rockefeller bisneto aí que é fudido também. Não tem, não. Quem vai... As fundações só. Aí é que tá também, porque isso não tem jeito, por mais que os caras tentem, por isso que também o ser humano é caído e não tem jeito. O cara tenta blindar a família, não, essa coisa trans, não sei o que, é pra galera lá, a minha família é toda certinha. Vai ter uma hora que isso vai vazar pra dentro da sua família, tudo bem, pode ser daqui a 200 anos, mas isso vai acabar acontecendo e corrompendo, e a coisa não tem mal que sempre dure. É o seguinte, Deus tem piedade... Tem piedade até não sei quantas gerações para aqueles que o temem. E aquela coisa, o pecado da família também é carregado. Então, assim, é lá Salomão fazendo cagada e Deus, olha, só tô deixando porque Davi era teu pai. Ele foi legal. Senão você tava ferrado. Agora, né? Mas aí quando vai chegando a descendência, né? Aí vai dando ruim. O cara tem lá tudo que ele precisa ter. Deus deu os dons a ele. Ele começa a fazer cagada, aí na outra geração, na outra. Quando você vai ver lá, o bisneto do cara é um completo maluco. Mas isso não é nem sobrenatural, né? Mas, é uma questão que... Agora, então, partindo desse princípio, pela lógica, a gente tem um fenômeno novo, que aí pode dar até um fio de esperança, porque assim, esses movimentos geracionais duram em torno de, sei lá, 40, 50 anos, você pega o Brasil dos anos 70 para o Brasil de hoje, é um reflexo do quê? Da cultura televisiva, que é uma cultura predominantemente da TV Globo, que foi uma cultura feita para deixar o brasileiro, o ser humano mais abjeto e materialista possível. Né? Isso durou, cara, até dos anos 2000, boa parte daí. Surge esse fenômeno da internet e hoje em dia você tem, por exemplo, iniciativas como a nossa, como vários outros lugares, como a Brasil Paralelo fazendo filme com temática cristã, outras produtoras com temática cristã. Brasil Paralelo virou Dugnista. É verdade. Não sou mais confiável. Os duguinistas vão Nossa salvar. turma. Enfim. Então você Tá tem. no time, Você tem, Como é por que exemplo, fala um ferrugem fenômeno. em russo? Fala o quê? Ferrugem. Não sei. Então você tem um movimento na internet, assim, com um monte de gente condenando esses valores baixos, essa vida meio idiota. E inclusive, em grandes podcasts hoje, você vê muito desse fenômeno. Então, se a gente partir do princípio que, por exemplo, hoje você tem um outro, o Brasil Os dois diferente, né? Só que assim, durante muito tempo, só o Brasil ruim tinha voz. Sim. Durante muito tempo, só o Brasil ruim teve voz, né? Na Globo. Cara, era Não à muito toa que os caras querem travar a internet de algum jeito regular. Exato. Só que eu acho que já não dá mais. Não tem Também mais acho como, que não. agora não. Acho que não. Mas enfim, Mesmo- você conseguiu hoje ter um movimento contrário. Isso talvez daqui 2, 3 gerações a gente vê realmente o impacto. O resultado é o do que a que gente tá está acontecendo falando. hoje. Tem um monte, o catolicismo está aumentando, o evangelicalismo está aumentando. Tem um monte de gente entendendo que, cara, esse mundo absolutamente vazio, né, de propósito, não Sentido, funciona, não dá certo, né? O Viktor Frankl lá explicou isso lá atrás. Então isso começa a ganhar muita força dentro da cultura. Mundial, a gente né? olha hoje e fala, pô, tá tudo uma merda, nós não temos uma cultura interessante do nosso lado, assim, mas isso ainda é muito incipiente, tem muito, tá tudo muito no comecinho. É uma contracultura, na verdade. Uma contracultura. E ao passo que a cultura de esquerda, a cultura que era uma mainstream cultura aí. mainstream, cara, tá muito pobre, tá muito ruim. Isso é uma coisa que a gente vê. Eu até falei no último Cine Quinto, quem não assistiu, assista, sobre a Branca de Neve. Um exemplo clássico. A Branca de Neve é um exemplo porque você tem o maior estúdio que tem dinheiro,
têm know-how, cara, não dá pra dizer que os caras não têm talento até. E faz eles teatrinho pra criança. não conseguiram fazer um negócio com a história mais importante da história da Disney, né? A história mais querida, Mais mais emblemática. Eles não conseguiram fazer algo, não é nem assim, ok. Não, Eles conseguiram ficar muito abaixo da média em termos de bilheteria, porque às vezes o cara faz uma coisa ruim, Sim, mas a bilheteria bom, estoura, não sei o quê. Eles não... O talento está sendo corroído pela ideologia num nível que até caras bons não estão Sim. conseguindo fazer coisas Sim, boas. é porque virou tudo panfletinho, né? É, Não então, nem e um a gente panfleto tá no um pouco limbo. mais elaborado. Exato, antigamente os caras Tinha tinham um panfleto tinham mais- dimensão porque eles liam clássicos, Sim, né? sim. Eles não foram tomados por uma ideia de que assim, o clássico na verdade é só uma visão elitista e Branca. opressora branca da vida. Você tem que ler o subsaariano, o cara lá de Angola, assim, cara, nada contra, deve ter coisas assim, geniais, mas você não pode jogar fora uma cultura só para privilegiar Claro, uma outra claro. que, cara, queira ou não, ela não foi, E no ela final não, é a ela não cultura vingou humana, muito. né? Hã? Se você É vê, cultura humana. a cultura do... Não, e agora, se o cara parte do pressuposto, veja como esse negócio é ridículo. Se você parte do pressuposto que todo ser humano é igual no sentido de que todos têm inteligência e vontade e que têm as capacidades elevadas, etc, etc, é natural que uma civilização em que essas capacidades foram valorizadas por mais tempo e aprenderam a desenvolvê-la por mais tempo, tenha esses frutos melhores e que são frutos culturalmente superiores. Exato, é normal. exato. Não é porque o Mas outro lá... desculpa, entrando na conversa, o mero fato de você dizer que é culturalmente superior já Hoje em cria dia já Mas é esse uma é o ponto. grita. Exato, esse é exatamente o ponto. Porque quando você diz que, não, é todo mundo igual, então isso aqui é só uma visão possível que não tem nada de superior, fala, não, mas se é todo mundo igual, e naquele ponto ali, o sujeito não usou essas capacidades que fazem os seres humanos não serem diferentes dos outros animais, essas diferenças específicas, né? Se eles não utilizarem e não desenvolverem isso aí, é evidente que a cultura vai ser inferior. Então, olha, tem mais é que mostrar o que a gente fez para eles adaptarem a forma deles E a cultura deles. Exato, Exato. incorporar na cultura deles que se E não esse desenvolve organicamente. parasitismo que virou, né? Exato. Virou um parasitismo da cultura que vingou, e os caras querem substituir dentro de todos os campos, né? Você vai fazer uma Divina Comédia com Virgílio e Dante, com dois, sei lá, dois asiáticos esquisitos. Não, cara, peraí, faça da sua. Cria, a partir disso que já teve, faça algo também Se bom fosse no só seu... a Divina Comédia com Virgílio e Dante sendo asiático, era bom. Não, eu tô É dando o exemplo- roteiro da Divina Comédia Exato, sem transgênero. céu, sem inferno para... Exato. Fala, Amores, Arthur. eu tenho que morrer de saudade de vocês, mas tenho que ir. A dor do parto é grande, mas tenho que partir. Opa! Muito bem. Parto O Arthur- sozinho, mas parto sem dor, é isso? Parte sozinho, mas parte sem dor. É isso. O Arthur já tinha avisado mijar. a gente, porque ele é um cara muito ocupado, né? A gente Tá ali fechando, fazendo Então, a articulação diplomática Rússia-Brasil. dá um tchauzinho aí pro pessoal, porque já no Puxando o Se Fio já despede em russo deu aí. errado. Tchau, deu errado. Tchau, ouvindo das aves, até amanhã. Falou, Arthur. Até amanhã, mais. Arthur. Valeu. Tchau. Valeu, beijo, beijo. Valeu. Com Deus, Deus Tchau, tchau. Bom, também acho que, né? Não, Temos muito o que falar. não. Acho que é mais ou menos isso. Vamos ir para os finalmente, é isso? O que eu acho que é legal dessa coisa da cultura é que as pessoas perderam essa noção de que quando o cara fala assim, não, o multiculturalismo é lindo, tal, aí ele pega as cantoras búlgaras, né, que é animal, é lindo Não, mesmo, é uma maravilhoso. das coisas mais bonitas já produzidas pelo Sim, ser humano. sim. Aí o cara pega lá uma coisa na África que tem umas Aqueles as corais, vozes, aqueles aquelas corais africanos. Não, multiculturalismo é lindo, bota lá as gaúchas dançando dança folclórica, tudo loirinha. Você precisa ver o índice de maldade que vai nos Que vai, comentários. exatamente. entendeu? Cadê Não, mas o que eu quero multiculturalismo? dizer é assim, você pega realmente algo daquela cultura que é bonito e coloca assim, eles são superiores, é uma cultura equivalente só porque eles produzem coisas bonitas, porque todo o ser humano em alguma medida consegue produzir coisas Coisa bonitas. bonita. Agora, eles colocam no mesmo balaio a cultura do cara cortar o clitóris da menina. Sim. Mas é a cultura dele. Não, cara. Enterrar Você pode índiozinho vivo. enterrar índio vivo porque é gêmeo, né? Aquele tipo de coisa. Então aí qual é o problema? A gente tem que voltar a falar que existe o bom, existe o mal, existe, por exemplo, o Estado. O Estado não pode ser grande. Também concordo, não pode ser grande. Mas se o Estado existe desse jeito, e do jeito que ele está, e pega o Trump fazendo um monte de coisa dentro do Estado,
Fala Sim, assim, através... fazer o bem dentro do Estado não é ruim. O problema é você tem que separar hoje e voltar a falar, existe o bem e o mal, e a gente, para fazer o bem, existe um monte de jeitos, de ferramentas. É verdade. E que boa ideia. E que podem ajudar, né, a sociedade, independente de qual ferramenta você vai usar, né? Exato. Então, por isso que o libertário, o absoluto, que não quero nada... Não, eu gosto de ter uma ponte construída pelo Estado, por exemplo. Eu prefiro... se for bem feita, se o cara que construiu a preço ponte bom, for um cara exato, que exato. seja honesto, que tenha virtudes e não sei o quê, e acontece, já aconteceu na história Claro, humana, sim. então tudo bem, eu quero mais é que ele construa, entendeu? Então é só isso. O problema é o homem, é a virtude. Quando tem que se restabelecer, o Lucas vai gostar, é o reino da verdade, né? O problema é que perdeu-se o reino da verdade, e aí tudo isso descamba junto, né? Você tem o bom, o belo e o verdadeiro, que seriam as três Tripé, instâncias, o tripé da antiguidade clássica, do medievo, enfim, que durante muito tempo... Você tirou isso da mão, né? Começa lá nos Guilherme de Ockham da vida, com o nominalismo, você perde a conexão entre o objeto real e aquilo que você... palavra, e a palavra, né? então, cara, você começa a destruir toda... Então, esse reino precisa ser restabelecido. Enquanto não for restabelecido... E aí, enfim, é um processo com muita demora. Isso não vai adiantar, a gente pode falar aqui... Tem a Mas visão isso que é antropológica. pendular, né? Eu acho que vai... então, vai o que eu tô volta, falando. Não tem... Eu postei um vídeo lá no nosso canal, no grupo lá, que tem um cara do xadrez falando das mulheres jogando xadrez. Eu falei, cara, isso aqui Bob daqui a Fischer. 50 anos vai ser absolutamente normal de novo. Bob Fischer dá uma esculhambada, né? Esculhambada, cara. É exagero, assim, até o que Sim, ele fala. sim. Mas, meu, cara, é assim, é cíclico mesmo. Sim. Acaba virando uma... Porque é isso, né? Eu estava cultura percebendo no Branca de Neve também, só para finalizar a minha participação hoje nesse programa incrível com vocês, que existe eu acho que o Branca de Neve é um símbolo importante, e eu acho que vai ser um filme importante, mesmo sendo ruim. Porque é um eu acho marco, que ele divisor, não. ele é o pico, e no pico o wokeismo vai descer, Pode ser né? o Ali ponto de seria o virada. ponto, porque ali mostra que, claramente, que o que o mundo está fazendo a partir do nominalismo, isso culminou nessa história. A maçã é só uma maçã. A mulher é só a Branca de Neve. Não existe um simbolismo por trás. O espelho é só um espelho mesmo. Aí eles tentam fazer de um jeito bem superficial. Não, mas o espelho precisa falar para ela. A sua inveja é que te matou. A palavra tem que estar lá. Se ele não falar claramente tem que explicar o que está acontecendo, para retardado. você não... O símbolo só não funciona. Então, assim, a gente está vivendo pessoas que pararam de entender a ironia, depois a metáfora, e agora não entendem símbolo. Ou seja, a gente voltou muito atrás na linguagem por causa desse tipo de pensamento. Só que isso está sendo quebrado, e as pessoão estão voltando a entender, estudar símbolo, estudar... E entender mesmo. Meu amigo René Guénon. Mesmo quem não estuda, né? Intuitivamente Sim, o cara sim, saca, sim. né? Uma pessoa comum, né? Eu. Mas é porque é isso mesmo. O simbolismo natural, ele é natural porque ele é natural, meu Deus. Exato, É exato. aquela coisa... tem Parte da nossa linguagem não é verbal. Exato. Entendeu? Tem uma coisa que o maior Olavo... ele, na verdade, ele tira isso do Guénon, mas tem um desses cursos dele sobre... que ele tá falando do simbolismo natural. Quem? Ele fala, olha, o Olavo... Tá. Olha, você... Toda vez que você enxerga qualquer coisa, você tem uma tripla... Você tem como fosse uma tripla intuição. Você tem a intuição do objeto, a intuição da luz e a intuição da luz batendo no objeto. São essas três coisas. Sem o objeto você não enxerga, sem a luz você também não enxerga nada. Não é? Então aí, durante o dia, tem luz. Né? Então você vê o sol lá em cima, não sei o que, você consegue enxergar as coisas. E você vê que as coisas têm movimentos, os bichos se mexem e tal, não sei o que. Quando não tem sol, você não enxerga nada, né? Hoje em dia a gente tem luz elétrica, esse monte de coisa, mas na natureza, o ser humano na natureza. Então aconteceu o quê? Curiosamente, o sol, o disco solar, é um símbolo meio universal da iluminação em todas as culturas. Então é por isso, é porque as pessoas... Ela parte da realidade. Né? Exatamente. Então, o símbolo parte da realidade. É isso mesmo. E é legal que isso esteja voltando, e eu acho que a pessoa intuitivamente sabe disso. O trabalho que os caras tiveram que fazer de desconstruir isso foi tão grande e é tão artificial
que a quebra vai ser rápida, eu acho. Eu tenho uma certa esperança nesse Porque sentido. tá todo mundo meio que Você represado vê que desse sentimento. bastou né? um Trump da vida, esse movimento, né? O Trump é como símbolo também. Mas esse movimento todo, as pessoas efeito. começaram a falar, não, o rei tá nu mesmo. Não, aquilo ali é aquilo. Um homem é um homem, uma mulher é uma mulher. Não foi tão difícil, a verdade ela se impõe numa coisa, né? Precisa só da faísca pra causar o exatamente. incêndio. E aí, este programa está mostrando o que é, nessa internet de meu Deus, que a gente começou falando de O déficit de crédito atenção. consignado e terminamos em simbolismo. Mas Puta é isso merda, que hein, acontece vocês? normalmente Vocês estão nesse de programa. Parabéns, hein? A gente sempre sobe, a gente sempre pega o Quinto elemento é o déficit de atenção. Quinto elemento. TDAH elemento. TDAH, elemento. Boa. Então, graças ao nosso déficit, a gente chega a lugares interessantes. Digressões, é bom, isso é bom. O que a gente ia fazer mesmo? Então, agora eu me despeço já. Não sei vocês. Tem que se despedir, é verdade. Vocês estão Não, eu tô legal. legais? Tá legal mesmo? Vamos trazer o Com almoço certeza. pra cá. A gente almoça gravando. A gente tomou uma bronca hoje porque tá todo mundo com a mesma cor. Semana que vem. Pô, Espera. não foi planejado, tá? não Espera a foi. próxima semana. Semana camisa que vem preta, vamos- pô, isso é o editor perigoso. tá muito bravo com a gente. Tava com essa cor ontem. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu só tenho camiseta preta, não tem Eu jeito. também. Mas O homem, Ralph né? Lauren, uma Homem. vez deu entrevista, ele disse que assim, roupa do homem é calça jeans e camiseta preta. Roupa de passeio, né? pode sim, sim. Não, evidente que não. Não, mas eu vou começar a vir de gala aqui. Não, Não, aí legal. ok também. Sim. Agora, Vai virar um programa da TFP. Tá virando padrão todo Globo, mundo né? de terno. Padrãozinho Globo com símbolo do quinto elemento. isso aí, isso aí. O terno azul, terno azul. símbolo do quinto elemento. Não, mas é isso aí. Agora, então, obrigado a vocês todos que estiveram conosco até agora. Obrigado a vocês e vocês, né? Todas as câmeras. É isso aí. Não deixe de assistir, de compartilhar, de curtir, de comentar. A gente gosta muito dos comentários. Desçam a lenha, falem bem, falem mal, mas falem da gente. Temos muitas novidades por aí, como sempre. Não é feliz. É por isso que o Lucas é o mais amado e o mais odiado, né? Não dá pra ter mais ou menos. O Lucas é mais ou menos. Ou você ama ou odeia. E essa bipolaridade é aqui, né? Isso Tem horas que eu odeio profundamente esse mundo. É muito Tem bom. horas que eu amo. Na maioria das vezes. Não, mas aí se for por esse critério, o nosso Bahia ganha o de mil editor, também. um abraço, Bahia Bahia. ganha de 1000. Eric, o nosso editor Bahia faz Bahia. é montanha-russa de emoções. Assim. Carrossel isso aí. de... Mas um grande bem. abraço a todos Beijo. vocês e até o próximo programa. Rezem pelo quinto elemento aí, que é Sempre. melhor que dar o like. Sempre. Boa. Mas dá o like também. Não, também. Mas os dois, pô, não custa Dá o like nada. rezando. Caramba.